cidades mais bem fortificadas da história antiga. Elas controlavam comércio, exércitos e territórios inteiros. Tinham muralhas múltiplas, portões reforçados com metal, cidades erguidas sobre plataformas artificiais e sistemas urbanos projetados para resistir a cercos prolongados. Prepare-se para conhecer as cidades mais poderosas do Antigo Testamento. Neste vídeo, vamos analisar 5 dessas cidades e entender 3 coisas fundamentais: o poder que elas tinham, como foram construídas e como foram destruídas. Babilônia. Babilônia foi uma das cidades mais poderosas da história antiga. A Bíblia a descreve como o centro de um império que dominava povos, rotas comerciais e territórios inteiros do mundo antigo. Localizada entre os rios Tigre e Eufrates, na região da Mesopotâmia, a cidade ocupava uma posição estratégica que garantia controle econômico, agrícola e militar. O poder de Babilônia vinha da sua capacidade de administrar um império inteiro a partir de um único centro urbano. A cidade concentrava autoridade política, riqueza e força militar. Textos bíblicos e registros históricos apontam Babilônia como símbolo máximo de poder humano organizado. Era dali que partiam decisões que afetavam nações inteiras. A escala da cidade, sua população e sua infraestrutura colocavam Babilônia muito à frente de qualquer outro centro urbano da época. Babilônia foi planejada para ser uma fortaleza monumental. A engenharia urbana da cidade utilizava tijolos cozidos e betume, materiais comuns na Mesopotâmia e altamente resistentes à água. Essa técnica construtiva é citada na Bíblia como característica das grandes obras da região. A cidade possuía muralhas duplas, torres de vigilância contínuas e portões reforçados com metal. Essas muralhas eram largas o suficiente para permitir o trânsito de tropas e carros de guerra no topo, funcionando como uma verdadeira plataforma defensiva. Muito antes da Babilônia se tornar um império fortificado, a Bíblia registra, naquela mesma região, um projeto humano de grande escala: a Torre de Babel. O livro de Gênesis descreve uma construção feita com tijolos e betume, em um local específico da planície de Sinar, com o objetivo de alcançar grande altura e centralizar poder, identidade e unidade humana. Esse projeto antecede historicamente a Babilônia Imperial. A Torre de Babel não foi construída no auge do poder babilônico, mas no início da formação das grandes civilizações da Mesopotâmia. A Bíblia deixa claro que o projeto não foi interrompido por falha técnica, colapso estrutural ou ataque externo. Deus encerrou a obra, dividindo as línguas dos construtores. Sem conseguir se comunicar, o trabalho foi abandonado e os povos foram dispersos pela terra. A torre ficou inacabada e o primeiro grande projeto humano de centralização de poder foi interrompido por intervenção divina. Séculos depois, na mesma região, surgiria a Babilônia Imperial, agora organizada, fortificada e dominante, mas construída sobre um legado humano que já havia sido interrompido no passado. A Torre de Babel não era apenas uma construção simbólica, mas parte de um sistema urbano que buscava projeção, unidade e domínio. Outro exemplo da engenharia avançada de Babilônia são os Jardins da Babilônia, tradicionalmente associados ao reinado de Nabucodonosor II. Descritos por autores antigos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins teriam sido construídos sobre terraços elevados, sustentados por plataformas de pedra e sistemas de irrigação complexos. Para manter vegetação em grandes alturas, a cidade teria utilizado mecanismos de elevação de água a partir do rio Eufrates, algo tecnicamente avançado para o período, exigindo conhecimento hidráulico sofisticado. Mesmo com debates arqueológicos sobre sua localização exata, os jardins representam o auge da engenharia babilônica aplicada ao conforto, à estética e à demonstração de poder. Apesar de toda essa estrutura,
A Bíblia registra que Babilônia caiu de forma repentina. O livro de Daniel descreve a cidade em pleno funcionamento, durante uma celebração no Palácio Real, quando o domínio babilônico chegou ao fim naquela mesma noite. Historicamente, o exército medo-persa desviou o curso do rio Eufrates, reduzindo o nível da água e permitindo que as tropas entrassem pelos canais que passavam sob as muralhas, um ponto considerado seguro pelos babilônios. Após a conquista, Babilônia perdeu gradualmente sua importância estratégica, deixando de existir como centro de poder. A cidade que simbolizava o auge da engenharia e do domínio humano acabou se tornando ruína, confirmando o registro bíblico sobre o fim de seu poder. Ao longo dos séculos, suas estruturas foram abandonadas, desmontadas e reutilizadas em outras construções da região. Hoje, o que resta da antiga cidade são ruínas arqueológicas que indicam a escala de seus muros, palácios e plataformas artificiais, mas sem qualquer vestígio da imponência urbana que um dia dominou a Mesopotâmia. A antiga Babilônia está localizada no atual território do Iraque, a cerca de 85 quilômetros ao sul de Bagdá, próxima à cidade moderna de Hilla. Nínive. Nínive foi uma das cidades mais poderosas do mundo antigo. Capital do Império Assírio, ela se tornou sinônimo de domínio militar, expansão territorial e controle absoluto sobre povos conquistados. Localizada às margens do rio Tigre, Nínive ocupava uma posição estratégica que facilitava o deslocamento de exércitos, o transporte de recursos e a administração de um império construído pela força. O poder de Nínive estava diretamente ligado à máquina militar assíria. A cidade era o centro político e estratégico de um império conhecido por campanhas de conquista agressivas e por subjugar nações inteiras. Registros bíblicos e históricos descrevem a Assíria como uma potência temida, capaz de deslocar grandes exércitos com rapidez e impor domínio por meio de cerco, deportações e controle territorial. A partir de Nínive, os reis assírios governavam vastas regiões do Oriente Médio, acumulando tributos, riquezas e prisioneiros de guerra. A cidade funcionava como o cérebro de um sistema militar altamente organizado. Nínive foi projetada para sustentar guerra contínua. A cidade possuía muralhas extensas, construídas com pedra e tijolos, reforçadas por torres de vigilância distribuídas ao longo de todo o perímetro. Essas muralhas protegiam uma área urbana enorme para os padrões da época. Dentro das fortificações, Nínive abrigava palácios reais monumentais, armazéns militares, oficinas de armamentos, estradas internas planejadas para deslocamento rápido de tropas. Os palácios assírios eram estruturas maciças, decoradas com relevos de pedra que retratavam batalhas, cercos e conquistas. Esses relevos não eram apenas decorativos, funcionavam como propaganda de poder, intimidando visitantes e embaixadores estrangeiros. A cidade também contava com um sistema hidráulico avançado, incluindo canais, aquedutos e reservatórios, que garantiam abastecimento de água mesmo durante longos cercos, um fator essencial para uma capital militar. Tudo em Nínive foi construído para comunicar força, domínio e continuidade do império. Apesar de toda sua estrutura defensiva e poder militar, a Bíblia registra que Nínive não permaneceu de pé. O livro do profeta Naum descreve a queda da cidade como repentina e violenta, anunciando destruição total, incêndio e colapso das defesas. Historicamente, Nínive foi atacada por uma coalizão de povos, incluindo babilônios e medos. Após um cerco prolongado, a cidade foi invadida e destruída por volta do século VII a.C. Relatos antigos indicam que partes das muralhas cederam, possivelmente devido a enchentes do rio Tigre, facilitando a invasão. O ataque resultou em incêndios generalizados, colapso das estruturas administrativas e abandono completo da cidade. Diferente de outras capitais que foram reconstruídas,
Nínive nunca voltou a ser um centro de poder. Sua destruição foi tão completa que, por séculos, sua localização exata se perdeu. Após sua destruição, Nínive foi soterrada pelo tempo. Suas ruínas permaneceram escondidas até serem redescobertas por escavações arqueológicas modernas. Hoje, o local da antiga Nínive fica próximo à cidade moderna de Mossul, no norte do Iraque, às margens do rio Tigre. O que resta são fragmentos de muralhas, fundações de palácios e relevos preservados em museus, vestígios de uma cidade que já foi o centro do maior império de seu tempo. Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas da história humana. Localizada no Vale do Jordão, em uma região estratégica próxima às rotas de acesso à terra de Canaã, ela funcionava como um ponto-chave de controle territorial. Sua posição geográfica transformava Jericó em uma cidade-fortaleza, projetada para impedir qualquer avanço inimigo para o interior da região. O poder de Jericó não estava na expansão territorial, mas na capacidade de bloqueio. Quem controlava Jericó controlava a entrada para Canaã. Por isso, a cidade foi construída e mantida como uma fortaleza defensiva, com foco total em resistência e proteção. O próprio texto bíblico registra que Jericó estava completamente fechada, com seus portões trancados, diante da aproximação do povo de Israel. Jericó foi projetada especificamente para resistir a ataques. Escavações arqueológicas revelam um sistema defensivo avançado para a época, composto por muros espessos, estruturas em níveis, taludes de contenção, torres de vigilância. A base dos muros era feita de pedra, com camadas superiores de tijolos de barro, criando uma barreira elevada e difícil de escalar ou romper. A cidade era compacta, com construções densas, o que facilitava a defesa interna e dificultava o avanço de invasores mesmo após uma possível invasão parcial. Do ponto de vista humano, Jericó era considerada segura e resistente. A Bíblia deixa claro que Jericó não caiu por estratégia militar tradicional. Não houve uso de arietes, escadas ou cerco prolongado. A queda da cidade aconteceu por intervenção direta de Deus. O livro de Josué descreve que, após dias de marcha ao redor da cidade, seguindo instruções específicas dadas por Deus, os muros caíram repentinamente, permitindo a tomada imediata da cidade. O texto bíblico atribui explicitamente a vitória ao Senhor, deixando claro que a estratégia não foi humana. O colapso não foi natural. A conquista não foi militar. Foi uma vitória concedida por Deus. A queda dos muros foi o sinal visível dessa intervenção sobrenatural, marcando Jericó como um caso único entre as cidades fortificadas do mundo antigo. As ruínas da antiga Jericó estão localizadas no Vale do Jordão, na atual Cisjordânia, próximas à cidade moderna de Jericó. O sítio arqueológico preserva vestígios de muros, torres e estruturas defensivas que confirmam a antiguidade da cidade e sua função estratégica. Hoje, Jericó é estudada tanto como um marco da engenharia urbana primitiva, quanto como um dos episódios mais claros de intervenção divina registrada na Bíblia. Tiro. Tiro foi uma das cidades mais poderosas do mundo antigo. Localizada na costa do Mediterrâneo, ela se destacou não como potência terrestre, mas como potência marítima. A cidade controlava rotas comerciais marítimas, portos estratégicos e o fluxo de mercadorias entre o Oriente Médio, o norte da África e a Europa antiga. O poder de Tiro vinha do comércio internacional e do domínio dos mares. A cidade era o principal centro dos fenícios, um povo conhecido por sua habilidade naval, construção de embarcações e expansão comercial. Tiro acumulou riquezas enormes por meio do comércio de metais, tecidos, madeira, púrpura e produtos de luxo. A Bíblia descreve Tiro como uma cidade rica, influente e orgulhosa de sua posição estratégica. Reis, mercadores e nações dependiam diretamente de suas rotas marítimas.
Diferente de outras cidades fortificadas em terra, Tiro acreditava estar protegida pelo próprio mar. Tiro possuía uma característica única. Era composta por duas partes. Tiro continental, no litoral. Tiro insular, construída sobre uma ilha rochosa, a cerca de 800 metros da costa. Essa configuração tornava a cidade extremamente difícil de conquistar. A parte insular era cercada por muralhas altas que se erguiam diretamente do mar. Ataques terrestres eram inúteis contra essa estrutura. A cidade dependia de sua frota naval para abastecimento e defesa. Os portos de Tiro eram tecnicamente avançados, projetados para proteger navios de tempestades e ataques inimigos. A engenharia portuária permitia controle preciso de entrada e saída de embarcações. Do ponto de vista defensivo, Tiro era considerada praticamente inexpugnável. A Bíblia registra que Tiro não permaneceria de pé. O profeta Ezequiel descreve a destruição da cidade como algo incomum. Pedras, madeira e pó seriam lançados ao mar, e a cidade se tornaria como uma rocha nua. Historicamente, após resistir a vários ataques, Tiro foi finalmente conquistada por Alexandre, o Grande, no século IV a.C. Para alcançar a cidade insular, Alexandre ordenou a construção de uma passagem artificial, ligando o continente à ilha. Para isso, utilizou exatamente os escombros da cidade continental, pedras, madeira e entulho, lançados no mar para formar um aterro. Esse aterro permitiu o avanço de máquinas de guerra e tropas até as muralhas da ilha, algo que parecia impossível até então. A cidade foi invadida, saqueada e destruída, encerrando seu domínio como potência marítima independente. O local da antiga Tiro está situado no atual território do Líbano, na cidade moderna de Sour, às margens do Mar Mediterrâneo. O antigo aterro construído por Alexandre ainda existe e transformou a antiga ilha em uma península ligada ao continente. Restos de muralhas, portos e estruturas submersas ainda podem ser identificados na região. Tiro permanece como um exemplo claro de como uma cidade considerada intocável, protegida pelo mar e pela engenharia, acabou sendo completamente dominada. Hazor foi a maior e mais poderosa cidade cananeia do norte da terra de Canaã. Localizada em uma posição estratégica, ela controlava rotas comerciais fundamentais que ligavam o Egito, a Mesopotâmia e as regiões do norte. Diferente de outras cidades isoladas, Hazor funcionava como capital regional, exercendo autoridade sobre várias cidades menores ao redor. O poder de Hazor estava em sua liderança política e militar. A Bíblia descreve Hazor como a principal cidade de uma coalizão de reinos cananeus. Seu rei exercia comando sobre outros governantes, coordenando exércitos e estratégias defensivas em larga escala. Hazor não era apenas uma fortaleza. Era o centro de comando do norte de Canaã. Quem controlava Hazor controlava toda a região. Sua população numerosa, seus recursos acumulados e sua posição geográfica tornavam a cidade uma ameaça real a qualquer força invasora. Hazor possuía uma das engenharias urbanas mais avançadas de Canaã. A cidade era dividida em duas áreas principais: a cidade alta, fortificada e elevada; a cidade baixa, extensa e densamente povoada. Essa configuração permitia maior controle defensivo e melhor organização urbana. As muralhas eram espessas, construídas com pedra e tijolos, reforçadas por portões fortificados e torres de vigilância. Hazor também contava com sistemas de armazenamento de água e alimentos, fundamentais para resistir a cercos prolongados. Escavações arqueológicas revelam ruas planejadas, edifícios administrativos e grandes complexos urbanos, indicando alto nível de organização e planejamento. Do ponto de vista humano, Hazor era considerada uma cidade dominante e resistente. A Bíblia registra que Hazor
teve um destino diferente das outras cidades conquistadas em Canaã. O livro de Josué descreve que Hazor foi queimada completamente, algo que não ocorreu com as demais cidades da região naquele momento. A destruição foi intencional e total. A cidade, que liderava a resistência cananeia, foi desativada como centro de poder para impedir qualquer reorganização militar futura. Do ponto de vista arqueológico, Hazor apresenta claras camadas de incêndio, com vestígios de destruição intensa, confirmando um colapso violento e definitivo. Após esse evento, Hazor deixou de exercer influência regional significativa. As ruínas da antiga Hazor estão localizadas no norte de Israel, próximas ao lago de Hula, na região da Galileia. O sítio arqueológico preserva restos de muralhas, portões, palácios e estruturas administrativas, sendo um dos locais mais importantes para o estudo das cidades cananeias. Hoje, Hazor é reconhecida como um dos exemplos mais claros da combinação entre registro bíblico e evidência arqueológica no mundo antigo. Ao longo deste vídeo, analisamos cidades que foram projetadas para dominar. Elas concentraram poder, engenharia, recursos e controle territorial. Foram construídas para resistir. E ainda assim deixaram de existir como centros de poder. Essas cidades permanecem registradas na Bíblia, confirmadas pela história e pela arqueologia, não como lendas, mas como fatos. Se você quer continuar acompanhando análises bíblicas com foco em história, engenharia e contexto real, inscreva-se no canal.